vamos entender como foi a história da saúde pública no Brasil de forma cronológica e como chegamos até aqui. As mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais que ocorreram no mundo desde o século XIX e que se intensificaram no século passado, produziram alterações significativas para a vida em sociedade. Ao mesmo tempo, tem-se a criação de tecnologias cada vez mais precisas e sofisticadas em todas as atividades humanas e o aumento dos desafios e dos impasses colocados ao viver. A saúde, sendo uma esfera da vida de homens e mulheres, em toda sua diversidade e singularidade, não ficaram de fora de todas essas mudanças na sociedade em todo esse período. O processo de transformação da sociedade é também o processo de transformação da saúde e dos problemas sanitários. Nas últimas décadas, tornou-se mais importante cuidar da vida de modo geral para reduzir a vulnerabilidade ao adoecer e as chances de ter sofrimento crônico e de morte prematura de indivíduos e população. O que são políticas públicas de saúde? As políticas públicas de saúde, por definição da Fiocruz, são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, estadual ou municipal que afetam a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independente de sexo, cor, religião ou classe social. A política pública deve ser construída a partir da participação direta ou indireta da sociedade civil, visando assegurar um direito a determinado serviço, ação ou programa. As políticas públicas de saúde no Brasil são garantidas pela Constituição Federal de 1988. Cabe a essas medidas criar meios para que, de fato, a saúde seja oferecida a todos de forma universal, fazendo com que a sua promoção, recuperação e proteção sejam asseguradas. A principal política de saúde no Brasil é o SUS, Sistema Único de Saúde. Ele é um sistema universal, gratuito e integral. Partindo do SUS, é possível notar ainda várias medidas voltadas para a prevenção, o combate e o tratamento de doenças, fazendo com que o país possa prestar um suporte de qualidade para a população. Você tem ideia de como era a saúde no Brasil antes do SUS? Ou antes de existirem os planos de saúde e as políticas de saúde? Hoje, dos 200 milhões de habitantes no Brasil, 3/4 são diretamente dependentes do sistema público de saúde. O outro quarto, isto é, os outros 51 milhões, usam a chamada saúde suplementar. O SUS veio da evolução de um direito chamado direito à saúde, estabelecido somente no Brasil, se tornando referência no mundo com seus programas e diretrizes. Você está no canal Script da Enfermagem. Aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. 1500, época da colonização e império. Como se sabe, antes da chegada de europeus em solo brasileiro, os povos originários já o habitavam há centenas de anos. Os povos originários, indígenas, já tinham suas próprias enfermidades, mas com a colonização portuguesa, infelizmente, tudo isso piorou, principalmente pela conhecida expressão usada em aulas sobre a história do Brasil, as doenças de branco.
doenças comuns na Europa que na época não existiam no Brasil, mas acabaram sendo trazidas pelos colonizadores. Nessa época, não havia políticas públicas estruturadas como as que temos hoje, e muito menos a construção de centros de atendimento especializados à população. Pessoas pobres e escravos viviam em condições muito precárias e, por conta disso, poucos sobreviviam às doenças. Os únicos que tinham melhor acesso à saúde, como remédios e médicos, eram os brancos, que faziam parte da nobreza. Através da manipulação de ervas, banhos e outras práticas de saúde eram feitas pelos pajés. Com a chegada dos padres jesuítas ao Brasil, surgiram as primeiras santas casas de misericórdia, em Santos, em 1543, e em Salvador, em 1549. A partir desse momento, a saúde passou a ter uma característica mais assistencialista, no qual algumas doenças passaram a ser tratadas nas enfermarias das Santas Casas. Neste mesmo período, predominava a prática de assistência à saúde como caridade. Em 1988, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, foram criados cursos de medicina, química e cirurgia, e com o tempo, os médicos estrangeiros foram sendo substituídos por médicos brasileiros. Em 22 de janeiro de 1810, foi publicado um alvará sanitário, a criação de um lazareto para a quarentena de escravos viajantes portadores de moléstias epidêmicas, como medida de controle das cidades e dos portos. Apenas a autoridade sanitária poderia conceber o visto de entrada de qualquer pessoa nas cidades. 1822 a 1889, Brasil Império. O período entendido como era bacteriológica traz a superação da teoria miasmática e atribui a gênese das doenças aos micro-organismos, propondo a teoria da unicausalidade, que defendia que a doença se baseava na existência de apenas um agente causador de agravo ou doença, estimulando ações de prevenção de diversas doenças infecciosas, trazendo sucesso no controle de doenças como a cólera. 1889 a 1930, República Velha. Com a chegada da indústria, as cidades começaram a ser planejadas e a concentrar as pessoas que moravam próximo às fábricas onde trabalhavam. Neste período, acontecia no Brasil a introdução da indústria e a produção capitalista. Esse crescimento populacional foi acompanhado por condições precárias de saneamento e higiene, ajudando o Brasil a se destacar no exterior pelos surtos de doenças infecciosas. Como medida de enfrentamento à crise e tentativa de melhorar a imagem do Brasil no exterior, foi intensificado o planejamento das cidades, com a adoção de medidas de saneamento e a adoção da medicina higienista como modelo de saúde. Em 1903, Oswaldo Cruz foi nomeado como diretor-geral de saúde pública, tendo como principal desafio, no começo de sua atividade no órgão, implementar medidas de controle dos surtos de varíola. Em 1904, iniciou a campanha de vacinação compulsória contra a varíola, na qual a Brigada Sanitária entrava nas casas das pessoas e as vacinavam compulsoriamente.
essa forma de agir gerou uma revolução popular conhecida como Revolta da Vacina. A partir do sucesso no controle dos surtos de varíola, passou-se a adotar o modelo sanitarista campanhista como modelo de assistência à saúde, centralizando as ações de saúde pública nas práticas de notificação de doenças, vigilância sanitária, vacinação obrigatória, saneamento e higiene urbana. Em 1920, a Diretoria-Geral de Saúde Pública foi extinguida, dando lugar ao Departamento Nacional de Saúde Pública, sob direção do médico pesquisador e sanitarista Carlos Chagas. Com isso, foi criado algumas ações, como a introdução do laboratório como auxiliar no diagnóstico de doenças e na fiscalização de produtos alimentícios, ações de propaganda e educação sanitária, o registro demográfico da população, expansão das atividades de saneamento para outros estados e para o interior do Brasil, e a fabricação organizada de produtos profiláticos para uso da população, como soros e vacinas. Em 1923, foi celebrado o convênio entre o Brasil e a Fundação Rockefeller, com o objetivo de capacitar pesquisadores e profissionais de saúde para atuarem como sanitaristas. Além disso, foi promulgada a Lei Eloy Chaves, considerada o marco da Previdência Social no Brasil, onde foi criada as caixas de aposentadoria e pensões. 1930 a 1964, era Vargas. Com todas essas ações, a expectativa de vida aumentou, principalmente pela redução da mortalidade por doenças infecciosas, e havia a prevalência de doenças da pobreza, além do surgimento de doenças crônicas, como problemas cardíacos e neoplasias, e o aumento de acidentes e da violência. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, que assumia a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde aos chamados pré-cidadãos, classificados como pobres, desempregados e trabalhadores informais, aquelas pessoas que não eram asseguradas pela Previdência Social, que não estavam cobertos pela medicina previdenciária. Com a criação do Ministério do Trabalho, teve início ao sindicalismo e a organização dos trabalhadores por classes funcionais. Na área de saúde, foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões, IAP. Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, com foco em ações educativas, campanhas e manutenção de serviços assistenciais para não segurados da Previdência. 1964 a 1985, autoritarismo. A saúde pública era limitada e de baixa qualidade. O Ministério da Saúde era responsável pela redução dos agravos imunopreveníveis, atendimento em programas específicos de controle de doenças, como tuberculose e hanseníase, enquanto a assistência à saúde era oferecida pela medicina previdenciária privatista aos contribuintes dos IAPs e seus familiares. Como tentativa de reordenar o sistema, as ações da Previdência foram divididas em órgãos especializados, nascendo o Sistema Nacional de Previdência Social, que congregou o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social,
o Instituto Nacional de Previdência Social, criado pela fusão dos IAPs, e o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS. O INAMPS prestava assistência médica previdenciária restritamente aos trabalhadores que exerciam atividades remuneradas e aos seus dependentes, mantendo a atenção à saúde centrada apenas na doença e nos possíveis procedimentos. Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, que implementou o Plano de Prontação, possibilitando às clínicas e hospitais privados contratados pela Previdência a atender casos de urgência de qualquer indivíduo, sendo ele segurado ou não pela Previdência. Em 1975, é proposta a criação do Sistema Nacional de Saúde através da Lei 6.229 de 75, durante a 5ª Conferência Nacional de Saúde. Entretanto, a oposição exercida pelos empresários da saúde contra a regulamentação desta lei fez com que o governo centrasse sua atuação apenas em programas verticais. A realização da Conferência de Alma-Ata, em 1978, ampliou de forma mundial a discussão sobre os modelos de atenção à saúde, debatendo sobre a importância da atenção primária à saúde, o que repercutiu também no Brasil. O governo Figueiredo elaborou o Prev Saúde, uma ambiciosa tentativa de reorganização da saúde pública que tinha como foco ações na atenção primária, com participação da comunidade, regionalização e hierarquização como princípios. No entanto, o plano não chegou a ser elaborado por conta do boicote dos empresários da saúde e dirigentes do INAMPS. Em 1982, é instituído o Plano CONASP, Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, que extinguiu o pagamento por unidades e serviços ao setor privado contratado pelo INAMPS e implantando autorizações para a internação hospitalar e possibilitou, através das ações integradas de saúde, o acesso aos serviços previdenciários e de saúde pública para a população não segurada. Durante a década de 1970, setores da sociedade começaram a organizar o movimento de reforma sanitarista brasileira, que contava com sindicatos profissionais da saúde, estudantes, associações de moradores e intelectuais, dando destaque ao SEBS e ao Abrasco. Esse movimento ganhou força ao final da década de 70 e início dos anos de 1980, quando foram ampliados os debates sobre a necessidade de criação de um sistema único de saúde para o Brasil e os textos base para a construção da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 1985 a 1988, Nova República. Em 1986, a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde permitiu pela primeira vez na história do país a participação da sociedade civil organizada no processo de construção de um novo modelo de saúde, guiada pelo princípio da saúde como direito de todos e dever do Estado. Suas principais deliberações foram a base para a instituição do SUS na Constituição Federal de 1988. Em 1987, enquanto se aprofundavam os debates referentes ao financiamento
e a operacionalização do Sistema Único de Saúde, o governo criou o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que tinha como princípios a universalização, a equidade, a descentralização, a regionalização, a hierarquização e a participação da comunidade. Em 1988, a Constituição Federal definiu a saúde como direito de todos os cidadãos e dever do Estado, criando o Sistema Único de Saúde, através dos artigos 194 a 200, em 1990, por meio das leis 8.080 de 90 e 8.142 de 90, o SUS foi regulamentado. E para você que chegou até aqui, assista também o que é hanseníase, como fazer a primeira inscrição definitiva do Corém e o que é o BS. Link disponível na descrição. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.